Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. Nosso assunto é a flexibilização das contas de energia em tempos de pandemia. Uma alternativa aí importante para empresários e comerciantes que querem gastar menos durante esse período em que muitos deles estão fechados. Para conversar sobre esse assunto, vou conversar com o advogado especialista na área, Carlos Gustavo Reis. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Luciano. Carlos Gustavo, explica para a gente o que é essa flexibilização e como que os empresários podem fazer isso e ser um bom negócio nesse momento. As relações contratuais, né, elas obrigam as partes de ambos os lados. No caso do prestador de serviço de energia elétrica ou do fornecimento de água, né, desses insumos, ele tem a obrigação contratual, naturalmente, de entregar o produto que o consumidor precisa. No caso da energia elétrica, ela é um insumo muito importante para as atividades empresárias. Então, determinados consumidores, principalmente os grandes consumidores, eles precisam de uma quantidade muito grande de energia elétrica disponibilizada, para que não haja nenhum prejuízo na descontinuidade do exercício da sua atividade. Então, por exemplo, um shopping center, né? Um shopping center ele precisa de um volume de energia elétrica muito elevado para que ele consiga atender aos lojistas, aos consumidores. Esse tipo de contrato envolvendo grandes consumidores, existe uma possibilidade do que a gente chama de contrato de demanda. O que seria esse contrato de demanda? O contrato de demanda, basicamente, possui uma cláusula especial em que o grande consumidor celebra uma obrigação com a prestadora de serviço de energia elétrica de que determinado montante de energia elétrica seja disponibilizado de forma contínua. Dessa maneira, é estipulado um período inicial de testes para você identificar qual é a quantidade de energia elétrica que vai ser disponibilizada e, após esse período de testes, você celebra um contrato no qual você se obriga ao pagamento de uma quantidade mínima de energia elétrica. Ou seja, ainda que o seu consumo seja inferior naquele período, naquele ciclo, ao que você contratou, você vai fazer o pagamento desse valor mínimo. Então, esses contratos, eles naturalmente são celebrados durante um período de normalidade. Esses testes são realizados durante um período em que o shopping está em operação, para que ele tenha condições de saber a quantidade de energia que ele vai contratar. Diante da pandemia, né, decorrente da Covid-19, passou-se a situação de absoluta anormalidade, um cenário imprevisível e inevitável, e que acabou sofrendo assim, graves consequências para os grandes consumidores de energia elétrica que haviam se comprometido ao pagamento de uma quantidade muito elevada de energia elétrica disponibilizada pelas distribuidoras e, portanto, eles precisam, nesse momento de redução de custos, de uma flexibilização dessa cláusula. Vamos falar em termos econômicos, assim. Esse tipo de contrato, né, essa flexibilização do contrato, ajuda numa economia significativa aí de dinheiro nessa época, não é isso? Exatamente. Todos estão passando por graves problemas assim, econômicos e financeiros, né, decorrentes dos atos governamentais restritivos, que são impositivos, muitos deles determinando fechamento de estabelecimentos comerciais, paralisação de algumas atividades industriais, e isso causa um grande problema para o empresário. Então, o empresário, nesse momento em que ele está precisando economizar cada centavo, negociando flexibilização de folha de salário de empregados, negociando redução de jornada de trabalho, quer dizer, ele está tentando, de toda forma, a sobrevivência do seu negócio, preservando empregos, para que a economia que está passando por uma situação muito grave possa ser retomada, possa se recuperar de uma maneira menos traumática depois da passagem dessa pandemia, que todos esperam aconteça o quanto antes. Então, para os grandes empresários, a energia elétrica é um insumo importante. E a partir do momento que você se depara com uma cláusula contratual
que o obriga a fazer um pagamento mínimo da disponibilização de energia elétrica, você fica numa situação muito complicada, porque às vezes a sua atividade reduziu 70, 80 ou às vezes até 100%. Você precisou fechar a sua empresa, No né? caso do Então, shopping, por exemplo, que você citou, né? No caso do shopping, muitos shoppings estão fechados, a maioria dos shoppings está fechada, né? E aí é lógico que se gasta uma energia elétrica para alguns setores e tal, mas a redução deve ter sido acima de 80%. exatamente, exatamente. Tem shoppings que funcionam apenas com algumas praças de alimentação, com um serviço super restrito de delivery, estabelecimentos assim, farmacêuticos, quer dizer, lojas de farmácias. Então, o shopping, por exemplo, que é o exemplo que a gente está usando mais frequentemente na exposição, ele teve uma redução de 80% a 90% do consumo de energia elétrica, daquilo que ele estava predisposto a fazer o pagamento com base naquele período de testes. Então, por exemplo, se ele consumia uma determinada quantidade, com essas medidas governamentais que são restritivas, quer dizer, o shopping não tem opção, ele tem uma redução muito considerável do fornecimento de energia elétrica, então ele tem que tentar reduzir. O melhor caminho seria tentar uma composição junto à distribuidora de energia elétrica, mas esse caminho às vezes é complicado porque a distribuidora ela tenta sustentar que seria uma hipótese previsível, né, um problema meramente econômico. A gente vê muito esse tipo de discussão agora no judiciário, no sentido de que as distribuidoras sustentam que seria uma hipótese de mero problema econômico, quando, na verdade, né, com todas as vendas, né, que a gente pode destacar, é uma hipótese de pandemia. Uma pandemia é um evento catastrófico, né, mundial, imprevisível, de consequências até imensuráveis. Então, você tem uma situação de anormalidade que justifica uma negociação, uma flexibilização dessa cláusula de contrato de demanda, em que você pode tentar reduzir, ao invés de pagar o que a gente chama de take mínimo, quer dizer, a energia mínima contratada, para que você, durante esse período extraordinário e excepcional, pague tão somente pela energia elétrica consumida. Dá um exemplo, Carlos, para a gente, assim, de economia. A gente deu um exemplo aí, primeiro, falou que muitos shopping, outras indústrias tiveram uma redução de 80%. Em valores monetários, em termos monetários, né? A economia pode ser de quanto? Quanto que uma empresa de grande porte, de médio porte, é obrigada a pagar, né, pela disponibilização de energia, e quanto que ela pode vir a pagar nesse momento aí excepcional de pandemia? Nós temos um caso de uma concessionária de serviço público de transporte no município do Rio de Janeiro, que, em razão dos decretos governamentais estaduais e municipais, ela teve uma redução aproximada de 90% da arrecadação tarifária, né? Então, com essa redução drástica, ela precisou naturalmente fazer uma readequação dos seus custos, porque além da perda de receita caótica, né, 90% é uma perda assim, absurda, ela ainda precisou adotar medidas sanitárias extraordinárias para higienização das composições, né, do transporte público, porque a partir do momento em que a pandemia passar, esse momento extraordinário passar, o serviço tem que estar apto e pronto a funcionamento, né, sem prejuízo qualquer de descontinuidade. Nesse caso específico, seria uma redução, eu não tenho um valor exato, mas um contrato de demanda seria uma redução de aproximadamente 50 ou mais por cento, né, do que ela pagaria num período normal. Quanto que paga hoje um consumidor, um médio, grande consumidor de uma empresa? Quanto que é uma conta de energia, em média, né, de um shopping, de uma empresa que teve uma redução da demanda? É 50 mil para cima, 10 mil, 20 mil? Dá para a gente mensurar isso? Assim, Luciano, cada grande consumidor, né, cada empresário, cada indústria vai ter um impacto diferente. Mas talvez seja mais fácil a gente falar assim, em termos percentuais, são assim, muito expressivos, e como você falou, 10, 50 mil reais, a gente pode estar falando às vezes até de milhões de reais, dependendo do grande consumidor, né? Então é muito relevante esse tipo de situação, essa cláusula de demanda
os consumidores eles não desconhecem a obrigatoriedade, os compromissos que foram assumidos, mas é evidente que, diante de um cenário de anormalidade, que você faça uma flexibilização dessa cláusula, porque não pode ser, a gente não pode fechar os olhos à realidade. A cláusula contratual não pode ser exigida, essa obrigação não pode ser exigida pela distribuidora como se nada estivesse acontecendo. Uma expressão que tem sido muito utilizada nas decisões judiciais iniciais é no sentido de que todos estão sentindo os efeitos dessa pandemia, todos estão sentindo as restrições dos decretos governamentais, sejam eles federal, estaduais e municipais. Então, dentro de um sentimento assim de solidariedade, todos vão ter perdas. Então, não adianta você tentar analisar hoje em dia um contrato que seja imune, que não seja afetado, que não seja objeto de uma reflexão. Então, para que todos nós possamos superar esse momento muito difícil da maneira menos traumática, é muito razoável que se flexibilize, por exemplo, essa cláusula de demanda, e que durante o período da pandemia você possa pagar tão somente pela energia consumida. A distribuidora perde por um lado e o consumidor ele acaba perdendo pelo outro, mas você acaba dividindo essas perdas, você tem o que se chama atualmente de solidariedade das perdas, porque é muito mais traumático você encerrar um contrato, né? Porque se o contrato se tornou excessivamente oneroso, você pode pedir a resolução desse contrato, quer dizer, a rescisão desse contrato, do que você fazer uma adequação temporária, uma adequação provisória. Então, é menos traumático para as partes que haja uma flexibilização e todos continuem cumprindo suas obrigações com determinadas modificações excepcionais, que não são duradouras, do que você resolver um contrato, você extinguir um contrato. É muito pior para as partes a extinção do contrato. Estou olhando aqui, enquanto você estava falando, eu estava pesquisando aqui para ver uma conta média de um shopping, né? Fica aí entre 20 e 30 mil reais por mês, assim, um shopping pequeno, né? Aqui em São Paulo, alguns shoppings, isso deve ser o dobro ou o triplo. Mas eu estava vendo aqui em torno de 25 mil reais. E estou vendo aqui que tem processos na justiça também, de shoppings pedindo, por exemplo, um shopping em Brasília ter pedido negado para reduzir contas de energia elétrica, que vai de encontro aí disso que você falou, né? Quer dizer, uma economia de 50%, uma redução de 50%, são 10, 15, 20 mil reais a menos na conta desse shopping, que é algo bastante significativo, ainda mais nesse momento aí de pandemia, né, que várias empresas estão passando aí por crise. Eu queria que você falasse um pouco sobre o caminho das pedras, né, que os consumidores devem fazer para protocolar esse pedido junto à fornecedora de energia, seja aqui em São Paulo, aí no Rio ou em outros estados. Eu queria o caminho das pedras, primeiro para evitar a judicialização. O que é possível fazer em termos de acordo com a concessionária de energia elétrica e, no segundo momento, se não tiver esse acordo, como que é feita a judicialização? É muito importante esse questionamento que você fez, Luciano. Então, assim, num primeiro momento, você tem um canal de comunicação com a distribuidora de energia elétrica. Você faz um requerimento administrativo solicitando a flexibilização dessa cláusula de demanda contratada para que, durante o período excepcional, você pague tão somente pela energia elétrica consumida, né? Ou você pode, eventualmente, negociar, se você tiver um pouco mais de fôlego no caixa, o parcelamento desse valor, ou acertar um pagamento percentual agora e o diferimento da diferença no futuro. Você pode negociar que esse pagamento no futuro seja isento do pagamento de multa contratual, né, porque é muito comum a previsão de uma multa contratual de 2% nesses contratos. Você pode prever um acordo, eventualmente, no sentido de que não haja a cobrança de juros de mora ou de que a cobrança dos juros de mora seja inferior àquele percentual que é previsto no contrato. Pode prever, igualmente, que a concessionária, né, que é a distribuidora de energia elétrica, não adote medidas punitivas ou sancionatórias contra você. Por exemplo, a negativação do seu nome em cadastro de restrição de crédito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, embora seja importante destacar
que os serviços considerados essenciais, eles não estão sujeitos à interrupção do fornecimento de energia elétrica durante esse período excepcional. Você falou aí dos caminhos, né? Eu estou vendo aqui, inclusive nas pesquisas, que muitas concessionárias preferem sim judicializar a questão, e tem juiz que não tem dado de ganho de causa para o consumidor, mesmo em época de pandemia. Por que isso está acontecendo? A gente tem visto o seguinte: alguns juízes, né, alguns membros do Poder Judiciário, mais sensibilizados com a situação, eles têm deferido tutelas que a gente chama de tutela antecipada, que na verdade é uma medida provisória, emergencial, em caráter liminar. Tá? Então eles verificam que a situação é muito periclitante e na tentativa de equalizar, de equilibrar a relação contratual, eles deferem que esse pagamento seja feito com base na energia elétrica consumida ao invés da demanda contratada. Alguns juízes, né, alguns desembargadores, têm entendido, por outro lado, pela aplicação do contrato tal como foi celebrado, na medida em que o Poder Judiciário não poderia intervir na relação contratual estabelecida entre as partes, nas bases negociais que foram contratadas. Apesar dessa disparidade de posicionamentos, eu gostaria de destacar que é muito razoável, há muitos fundamentos jurídicos para justamente, numa situação de pandemia, de atos governamentais restritivos, que configuram o que a gente chama de caso fortuito e força maior, você tenha elementos, você tem dispositivos, sejam eles contratuais ou legais, previstos no Código Civil, para flexibilização de cláusulas que nós chamamos de onerosamente excessivas, aquelas que ficam desproporcionais para uma das partes do contrato. E o Código Civil ele tem ferramentas, né, ele confere poderes ao juiz para intervenção judicial e reequilíbrio dessa relação. O governo federal não editou nenhuma medida relativa a isso. A gente vê vários casos de relações, de direito do consumidor. Dá para buscar alguma dessas medidas que foram editadas aí durante a pandemia para se basear no caso de uma ação na justiça, por exemplo? Sim, sim. Por exemplo, no caso do setor elétrico, né, que é um setor assim, muito relevante, tendo em vista que a energia elétrica é um insumo assim, essencial para a grande maioria das atividades empresárias. No caso, foi editado um decreto número 10.350, que é o que está sendo chamado de um socorro ao setor elétrico. O que isso quer dizer? Como vários consumidores, vários empresários, né, várias indústrias estão buscando a readequação dessa cláusula de demanda, né, contratada, as distribuidoras estão prevendo uma possibilidade de um déficit na arrecadação desses valores. Então, para evitar um colapso também do setor elétrico, que é importante, porque realmente todos dependemos deles, esse decreto federal 10.350 criou uma espécie de conta-socorro ao setor elétrico. E há uma previsão em torno de 12 a 16 bilhões de reais para suprir esses problemas que vão ocorrer durante a pandemia. Que problemas seriam esses? Seriam eventuais decisões judiciais, como eu coloquei, no sentido de garantir aos consumidores, né, principalmente aos grandes consumidores, a possibilidade de pagamento da demanda consumida em detrimento da demanda contratada. Então, isso é um ponto muito relevante, porque quando você judicializa uma questão, você tem que preencher 3 requisitos básicos para conseguir uma liminar. Primeiro, você tem que mostrar que o seu direito é provável. Você tem que mostrar ao juiz que você tem elementos de fato e elementos de direito que são capazes de justificar uma decisão favorável ao final do processo. O segundo requisito seria o que nós chamamos de perigo em mora, que seria o perigo na demora. O perigo na demora do processo. Porque se você aguardar o final do processo para a obtenção de uma decisão favorável, pode ser que essa decisão não tenha mais qualquer utilidade. Imagina uma empresa numa situação periclitante, caótica, financeira, e ela ter que aguardar o desfecho de todo o processo, após todos aqueles procedimentos. Então, já falei de 2 requisitos. E o terceiro requisito, que muitos juízes vêm apontando, eventualmente, para indeferir esse tipo de pretensão, é justamente a possibilidade do perigo
inverso, que a gente chama de perigo que pode causar ao distribuidor de energia elétrica. Com esse decreto 10.350, a gente consegue, de uma maneira assim, muito razoável, muito tranquila, afastar esse risco do setor elétrico, porque o próprio governo federal já sinalizou com esse decreto que vai haver um socorro ao setor elétrico, sem comprometimento dessa atividade que é essencial também. É importante a gente destacar que ninguém fecha os olhos para a dificuldade que as distribuidoras e as geradoras de energia elétrica estão passando. Mas como todos estamos passando por essa mesma situação, é muito importante a flexibilização. É sempre bom lembrar, talvez como o norte desse tipo de pretensão judicial, é mostrar a realidade. Não se está diante de uma situação normal, não se está diante de uma situação previsível, muito menos de uma situação controlável. Então, dessa maneira, claro que justifica uma flexibilização. E essa flexibilização tem por objetivo preservar empregos, preservar empresas, para que quando passar a pandemia, a nossa economia, a nossa sociedade possa ter uma retomada mais tranquila, menos traumática. Eu estou vendo aqui, ó, governo emite decreto para implementar a conta Covid. Esse decreto chama para resolver, né, para tentar ajudar o setor elétrico. Ele publicou decreto que estrutura o pacote de resgate para distribuidoras de energia, denominado Conta Covid, que é o 10.350 de 2020. A conta vai abranger impactos de excesso de contratação de compras de energia ante as geradoras de energia e valores restantes relacionados a custos, né? Esse decreto acho que foi dia 18 de maio, se eu não me engano, foi dia 18 de maio que foi instituído esse decreto. Eu queria que você falasse um pouco sobre outros tipos de serviço, né? Se a gente está falando de energia elétrica, como que fica a situação da água, por exemplo? É possível aplicar esses princípios também para outros tipos de consumo, como o consumo de água? Perfeitamente. Um outro caso muito emblemático é o fornecimento de água e tratamento de esgoto, porque nesse tipo de contrato você também tem a denominada cláusula de demanda contratada. Então, essa mesma explicação, essas mesmas considerações que nós fizemos aqui, elas se aplicam perfeitamente aos contratos de fornecimento de água e tratamento de esgoto. E o exemplo, assim, a gente acaba voltando ao exemplo do shopping center, né, porque é um grande consumidor, né, tanto de energia elétrica como de água e tratamento de esgoto, e ele tem naturalmente interesse e tem um respaldo jurídico para justificar esse contato inicial com as prestadoras de serviços, né, que a gente chama pela via administrativa, que seria uma medida prévia à judicialização, e não havendo uma composição, aí realmente não tem outra opção senão buscar o judiciário. E uma coisa que está sendo muito considerada nessas decisões judiciais, o juiz quer verificar se a parte antes tentou negociar um acordo, tentou resolver a questão sem a necessidade de ajuizar a ação. Claro que você não é obrigado, não é uma condicionante da ação que você tente negociar antes de entrar em juízo, mas isso tem sido visto com bons olhos pelos juízes, no sentido de demonstrar que a parte tentou, até o último instante, né, uma solução amigável e consensual, não restando outra opção senão ingressar com a sua demanda judicial. Esse ponto tem sido destacado como uma espécie de boa-fé contratual. No caso dos consumidores residenciais normais, o que é possível fazer para a redução da conta de energia? Eu acho que, no caso do consumidor residencial, talvez o consumo aumente nessa época, né, em relação à demanda normal. Né? Exatamente. O consumidor ficando em casa, ele acaba consumindo mais energia elétrica. Só que o consumidor residencial, ele não tem essa cláusula de demanda contratada, né? Então, ele não é obrigado a pagar esse mínimo disponibilizado pela concessionária. O que o consumidor pode fazer é tentar um parcelamento da dívida, né, da fatura, tentar reduzir eventual valor de juros de mora, tentar flexibilizar a aplicação de multa de 2%, que é a multa
que é regularmente aplicada, né, para a pessoa que está inadimplente com uma fatura de prestação de serviço. Então, no caso do consumidor residencial, a hipótese seria um eventual desconto, que parece um pouco mais improvável, mas a possibilidade, talvez, de você dividir, você parcelar essa conta, jogando algumas prestações para o futuro. E, claro, negociando taxa de juros e impossibilidade, por exemplo, de inclusão em cadastro de restrição de crédito, e outras medidas que possam ser, assim, para que preservem a prestação do serviço público. E no caso, por exemplo, já falando de relações do consumidor, de uma maneira geral, o caso, por exemplo, da internet. Vou te dar um exemplo. Aqui em casa, no começo da pandemia, eu sabendo que ia trabalhar em casa, igual nós estou fazendo hoje, aqui, gravando esse programa com você de casa, eu vi a necessidade de aumentar a minha demanda de internet. Então, eu chamei o técnico da empresa, expliquei isso para ele, pedi a contratação de um serviço maior, e aí ele veio e instaurou essa contratação de energia. Isso poderia ter sido feito até direto, não precisaria ter vindo aqui em casa, né? Mas ele veio ver se tinha algum problema, alguma coisa assim. No caso da internet, o que é possível fazer? No caso da internet, eu vejo, Luciano, assim, da mesma maneira. Você tentar negociar pagamento, né, uma negociação franca, aberta. Todos estão cientes da situação extraordinária, normal, e tentar um parcelamento, tentar um desconto, tentar fazer uma contratação. Às vezes você consegue um desconto, se você consegue celebrar um contrato com um prazo mais extenso, quer dizer, aquela questão da fidelização. Então, ao invés de você fazer um contrato de 1 ano, você pode fazer um contrato de 2, 3 anos, em que você fique mais tempo vinculado àquela prestadora de serviço. Então, seria interessante para você, porque você teria um valor mais reduzido numa conta, numa fatura, e para eles seria interessante também, porque eles teriam um consumidor, pelo menos, garantido por um período maior. Então, assim, é aquela questão de ambas as partes sentarem, né, para conversar, para avaliar. Tem que ter muita sensibilidade nessa hora dos dois lados. Você falando, olha, eu vou precisar aqui aumentar a minha capacidade de internet e em contrapartida, ao invés de celebrar um contrato mais curto, de 1 ou 2 anos, eu celebro um contrato de 3 ou 5 anos. Então, ambas as partes estariam cedendo um pouco, mas e estariam tendo vantagens também. Está havendo compreensão das prestadoras de serviços, né? Prestadora de energia, de água, está havendo compreensão, porque, por exemplo, no caso dos bancos, assim, eu vejo os bancos indo à TV, fazer propaganda de que vão te ajudar, mas assim, o que a gente vê na prática é que eles estão reduzindo o crédito, eles estão dando pouco acesso para os consumidores de uma maneira geral, né? Tem muitos prestadores de serviços que nessa época de pandemia estão reduzindo o diálogo. Isso procede? O ideal é que o canal seja aberto e seja bem franco, bem transparente. Isso também é um fato, né? A mídia tem noticiado bastante assim, anúncios, né, de instituições financeiras, no sentido que estamos com você, pode contar conosco, não iremos abandoná-lo, mas o consumidor tem que ficar atento para realmente saber se isso é apenas um discurso ou se na prática isso vem acontecendo, né? Então, assim, ninguém é Eu obrigado a... vou te dar um exemplo, prático meu. Eu fui renegociar a anuidade do cartão de crédito. Disse, olha, estamos num momento de pandemia e, né, eu acho absurdo pagar anuidade de cartão de crédito, sendo que o mercado tem outros cartões que não se paga anuidade. Aí a operadora falou assim para mim, só tem 2 opções, ou o senhor paga anuidade ou o senhor cancela o cartão de crédito. Isso nesse momento de pandemia, né? Que eu fiz então, eu falei assim, não, então vamos cancelar o cartão de crédito. O cartão de crédito que eu tinha mais de 10 anos e que não me dada essa opção pelo banco, eu simplesmente cancelei, fui atrás de 2 fintechs e fiz 2 cartões sem anuidade.
Esse seu exemplo é emblemático, né? É o exemplo ruim de um prestador de serviço que não está assim antenado com a situação, não respeitou um consumidor que já estava com ele vinculado há 10 anos e deu duas opções assim bem radicais: ou você paga ou você sai. Eu confesso que eu não acho esse o melhor caminho. Se eu fosse prestar uma orientação jurídica para um prestador de serviço, eu jamais daria uma orientação no sentido de que ou vai ou racha. Você tem interesse, você tem que ter sensibilidade, você tem que ter interesse na preservação da relação de fidelização do seu consumidor. Isso eu acho uma atitude, né, um comportamento muito ruim para a imagem da instituição financeira, e você fez muito bem. Se eles trataram você dessa maneira no momento que você mais precisou, então realmente você adotou o melhor caminho, que foi o cancelamento desse contrato. Imagino que várias outras pessoas como você devem estar fazendo a mesma coisa, e certamente para essa instituição financeira não vai ser um resultado interessante. Isso eles vão ver a curto, médio prazos. Então, Tá certo. a instituição financeira não é obrigada a fornecer esse desconto, mas em não fornecendo, você realmente adotou o melhor caminho, até porque o mercado vai acabar mostrando para essa instituição financeira que a opção dela não seria a mais adequada para esse momento e para momento algum. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do Carlos Gustavo Reis, que é advogado especializado na área de direito do consumidor, a energia elétrica. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Bem, o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar esse e outros programas no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, um assunto aí de relevância para a sociedade. Tchau.